Dessa vez nós vamos ver o estímulo pelo exemplo. Gente, exemplo, claro, né, é base para tudo na vida. E infelizmente, mesmo que muita gente já saiba disso, parece que as pessoas sofrem de, digamos, conveniência de esquecimento, ou preguiça contagiante, qualquer coisa assim. Nós costumamos realizar no nosso colégio algumas nas primeiras semanas, né, uma experiência interessante. Nós chamamos, depois de a gente já conhecer as crianças durante as primeiras semanas, etc., aí a gente chama os pais daquela turma para uma reunião. Tá? Aí na sala de reunião, antes de começar a reunião, a gente põe lá um lanchinho e tal, as pessoas começam a conversar para ficar bem à vontade. Aí os pais ficam à vontade e tudo, e eu observando os pais, né? E eles à vontade, conversando, aquela coisa toda. Em poucos minutos a gente já consegue saber quem é pai de quem é mãe de quem. Por quê? Porque nós já conhecemos as crianças. As crianças entraram naquele ano, mas a gente já conheceu, já tem umas 3 semanas com eles. E a gente já sabe as características. Né? Aí quando a gente deixa esses pais à vontade, a gente vai ficando certinho. Fulano deve ser pai de fulano. Fulano deve ser mãe de fulano. E com certeza a gente está certo. Aí quando inicia a reunião, a gente começa então a falar e tal, boas-vindas e tal. Nós já podemos falar algumas coisas dos filhos de vocês, porque a nossa intenção aqui no colégio, vocês sabem, acompanhamento é individual, a gente quer desenvolver todos e tal, de maneira que eles tenham sucesso total. E nós já observamos algumas crianças e a gente vai fazer uma combinação. Vamos começar a combinar aqui como nós podemos, juntos, pais e família, né, colaborar para que essas nossas crianças sejam top, que elas consigam se desenvolver de uma maneira fantástica, da melhor maneira possível. Né? O seu filho, por exemplo, João, ele apresentou nesse período uma inquietação exagerada, etc., falta de atenção. A gente vai conversar sobre isso e ver o que a gente deve fazer. A sua filha, a fulana de tal, a Maria, ela parece que ela quer dominar a turma, etc., mas nós vamos ver o que a gente pode fazer para diminuir um pouco isso, que isso é bom para algumas coisas, mas não é bom para outras, né? O seu filho fulano de tal e tal, assim, assim, o outro, a sua filha tal, tal. Aí os pais começaram a olhar para mim e dizer, ué, como é que você sabe que ela é minha filha? Como é que você sabe que ele é meu filho? Como é que você sabe que o João é meu filho? Aí eu paro e digo, olha, a resposta é simples. Nossos filhos são o nosso reflexo. Então, eu tenho observado os filhos de vocês e hoje eu travei o primeiro contato, quer dizer, um contato mais próximo de vocês, né, onde a gente conversou, vocês estão conversando aí. E queiram vocês ou não, é muito difícil o filho não ter as nossas características, tá? Então, as crianças têm características diferentes, né, dos pais, mas muitas características são herdadas dos pais simplesmente pelo exemplo. Às vezes o problema não é genético, não, é exemplo. A parte genética nós não podemos fazer nada, tá? Lógico. Mas a parte de temperamento, a parte de comportamento, isso é exemplo. Isso é exemplo. Então, uma das coisas que nós vamos ter que ver bastante aqui entre nós é sermos bem claros, cada um olhar para si mesmo, perceber tudo em casa, porque tudo que a gente faz de errado, a criança copia com muito mais facilidade do que aquilo que a gente faz de certo. Tá? Então, é uma coisa que nós vamos precisar desse apoio de vocês. Aí a reunião se dá e todas as reuniões eles passam a estar mais abertos e tudo. Isso facilita bastante que eles mudem aquilo que realmente é a mais pura verdade. Tá? Dificilmente nós temos crianças muito diferentes dos seus pais em termos de comportamento e em termos de temperamento. Tá? Muito difícil. E nessa época que nós estamos estudando somente letramento, a apresentação da literatura, é fundamental, porque se nós precisamos que eles gostem de ler, nós vamos precisar que os pais gostem de ler, ou pelo menos que finjam gostar da leitura. Então, esse momento é que vai definir como nós vamos introjetar na mente da criança
a leitura como prazer e não a leitura como obrigação. Aí vem as técnicas, as estratégias, tudo o que nós precisamos passar para os pais, porque isso é fato. O exemplo é a coisa mais importante na formação de uma criança em todos os seus aspectos psicológicos. Então, o que os pais devem ser alertados é que eles não precisam saber nem ler. Tá? Eles também não precisam nem saber o que o filho vai ler. Não é isso, ele não tem que ler com o filho. Até é interessante ele ler com o filho. Ele não tem que estudar com o filho. Ele não tem que saber o que o filho sabe. Como eu falei, ele pode ser até analfabeto. No início, quando o filho está começando a entender os textos, a alfabetização, início de letramento, essas coisas, até que é importante o pai estar junto, né, em algumas dessas coisas. Mas depois que o filho já começa a entender melhor aquilo que lê, os pais só precisam ficar por perto, só nas proximidades. E o que eu mais recomendo é que eles estejam na mesma mesa, tipo mesa da sala. Tá? Porque os pais, às vezes, compram uma escrivaninha linda, maravilhosa, material de desenho, material de escritório espetacular para o filho, e deixa aquilo tudo no quarto e o filho vai para lá, e o filho não estuda, não lê nada. Por quê? Porque ele está no canto dele. Ele não precisa estar no canto dele. Poucas crianças sentem prazer em estar se desenvolvendo sozinhas. Há aquelas que sentem sim, mas não são todas. A maioria quer companhia, mas não é companhia para estar estudando com ele, não. Aliás, ele até quer, mas a gente tem que acostumar que não é isso. E ele vai se satisfazer com você por perto. Se ele quiser você ensinando a ele, é vício. Isso, ele não tem essa necessidade. É até importante aqueles que tiverem aquele meu livro Afetividade na Educação, que leiam esses aspectos que eu falo lá. Cada fase a criança tem uma necessidade e tem uma birra. A necessidade a gente tem que saber qual é para a gente satisfazer. As birras não. Tá? Então a criança não precisa que você esteja com ela ali, lendo a mesma coisa que ela, ensinando a ela. Ela precisa que você esteja próximo, fazendo alguma coisa semelhante. Então o que eu recomendo é o quê? Leva para a sala, todo mundo para a mesa da sala. Então fica o filho ali com o dever, tarefa dele. Fica você ali com a tarefa sua, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, fazendo alguma coisa que seja considerado como intelectual também. E se a gente é analfabeto, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. A gente vai pegar uma revista, que a gente tem a certeza que sabe que está de cabeça para cima ou cabeça para baixo, e começar a folhear a revista na mesma mesa que a criança está. Porque nós, fazendo a revista na mesa que ela está vendo que o que ela está fazendo naquele momento é o momento de todos estarem fazendo aquilo na casa. Então ela não está se sacrificando. Ela não é a única a ter que se sacrificar, digamos assim, tá? Porque não é sacrifício, passa a ser prazer. E é bom que o que a gente esteja fazendo alegre, feliz, satisfeito, demonstrando isso, rindo, ar de satisfação, porque esse prazer tem que passar para a criança e ela absorve aquilo como prazer. Tá? Atualmente, com o advento das redes sociais, o que aconteceu? Nós nos tornamos escravos dos celulares. Tá? E com isso é muito comum nós vermos os pais dizendo, está na hora de você estudar, vai ler, vai fazer seu dever, etc. E o pai está lá, né? Nas redes sociais. Rapaz, isso é terrível. Primeiro porque vai dizer para o filho que a rede social é maravilhoso, que estar na internet é maravilhoso. E ele vai acreditar e vai assumir aquilo como um excelente exemplo para ele. Tá? E a gente sabe o mal que elas fazem quando as crianças, como qualquer um de nós, está com excesso de exposição a essas redes. Né? Agora, se ela vê a gente na rede, ela vai querer também. Tá? Agora, tem criança não. Tem criança que já nasceu vencedora. Essa criança que já nasceu vencedora, você pode fazer o que você quiser, que ela está lá, ela quer estudar, ela tem responsabilidade. Né? Eu vejo isso em autistas. Autistas que estão com o tratamento correto, né? Que estão no tratamento correto, que eles ficam tão perfeitos no seu desenvolvimento, na sua responsabilidade, etc., que eles não caem nessa de imitar um exemplo negativo. Então, eles até reprimem os pais
quando os pais estão dando um exemplo negativo desse. Eu já vi vários fazerem isso, tá? Desses que a gente sabe que estão com o tratamento correto, não está sendo apenas contido com medicamentos, coisas assim. Então, é mais ou menos por aí. Esse é uma das coisas mais importantes que eu considero na educação, em todo o período de educação, logicamente, principalmente no início, né? Que é o exemplo. O exemplo é uma coisa fantástica. O exemplo é muito importante que nós temos muito cuidado com ele. O que nós estamos fazendo? O filho está olhando, então eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que dar exemplo para ele. E depois, a seguir, nós vamos ver a literatura infantil no processo da alfabetização e no processo de letramento.